Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Carina Branco. São 15 horas em Paris, a mesma hora em Maputo. A marcar a atualidade desta sexta-feira, 3 de junho, o presidente de Angola propõe data das eleições gerais para 24 de agosto. Chad declara estado de emergência alimentar e alerta para o risco elevado a que está exposta a população se não for prestada assistência. A invasão russa da Ucrânia começou há 100 dias. Nações Unidas alertam que a guerra não tem nem terá vencedor. A Conferência de Estocolmo termina hoje e faz um ponto da situação sobre a saúde do planeta. No controle técnico está Mussal Chili e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. Angola vai escolher o Presidente da República e representantes da Assembleia Nacional a 24 de agosto. O anúncio foi feito depois de o Presidente angolano João Lourenço ter reunido hoje com o Conselho da República. João Lourenço disse que tem já o parecer favorável da Comissão Nacional Eleitoral e a confirmação de que o Tribunal Constitucional está em condições para iniciar a recepção das candidaturas dos partidos. Considerando que nos termos do número 2 do artigo 112 da Constituição da República de Angola, as eleições devem ocorrer durante a segunda quinzena do mês de agosto do ano em que terminam os mandatos do Presidente da República e dos deputados à Assembleia Nacional em funções. Por isso, pretendo convocar as eleições gerais de 2022 para o próximo dia 24 de agosto. As palavras do presidente de Angola, João Lourenço, num áudio da agência Lusa. Recordo que João Lourenço recandidata-se a um novo mandato depois de ter sido eleito a 23 de agosto de 2017, substituindo José Eduardo dos Santos ao fim de 38 anos no poder. Em Moçambique, a retoma das atividades de exploração do gás na bacia do Rovuma, no norte da província de Cabo Delgado, permanece uma incógnita, de acordo com as declarações do ministro da Economia e Finanças. Max Tonela afirmou que o governo está a criar condições para o regresso na totalidade dos investimentos, mas que ainda é muito cedo para determinar quando é que se vai retomar. Moçambique precisa de garantir estabilidade no norte do país para que a Total não opere num ambiente de tensão, defende a economista Inocência Mapice. Estamos livres já das tensões em Cabo Delgado? Algumas correntes dizem que sim e as outras dizem que não, que ainda é cedo para dizer que já se pode voltar porque há estabilidade. E a minha opinião sobre isso seria que era preciso garantir mesmo, do lado do governo, do lado do Estado, é preciso garantir que estejamos numa fase de estabilização em termos de tensões em Cabo Delgado. Porque se a Total volta em uma situação, num contexto de guerra, isso vai ser prejudicial para o país. Porque a Total estará a operar, quando eu digo a Total e qualquer outra companhia, estaria a operar num ambiente de tensão em que a própria companhia fecha-se nela mesma para poder operar. Fechando-se nela mesma, provavelmente os custos sejam bem maiores para operar. E o acesso à fiscalização, à monitoria por parte do governo e por todas as outras forças fica vedado. Então isso é muito prejudicial, fecha cada vez mais os canais de absorção de ganhos de exploração de recursos naturais para Moçambique. As palavras da economista moçambicana Inocência Mapice, entrevistada por Lígia Anjos. Em São Tomé e Príncipe, a cerimónia fúnebre de Estado do ex-presidente Evaristo Carvalho, que morreu no sábado em Lisboa, prossegue hoje na capital com a assinatura do livro de condolências pelas figuras do Estado. O corpo de Evaristo Carvalho, que foi trasladado na quinta-feira para São Tomé e Príncipe, está em câmara ardente no Palácio dos Congressos, sede da Assembleia Nacional, até este sábado. Maputo 105 FM. Ao 100º dia da invasão russa da Ucrânia, Moscou controla 20% do território ucraniano, a cerca de 125 mil quilómetros quadrados, de acordo com Kiev. As Nações Unidas alertam que a guerra não tem nem terá vencedor. Cristiana Soares. Depois do falhanço da ofensiva relâmpago por parte das forças russas, lançada a 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia ganha agora novos contornos. Moscou reduziu as suas ambições e concentra-se na região do Donbass, uma região já em guerra desde 2014 entre o exército ucraniano e os separatistas pró-russos. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os russos controlam neste momento cerca de 20% do território, ou seja, perto de 125 mil quilómetros
km². Neste 100º dia de guerra, o primeiro-ministro ucraniano sublinhou que Kiev avança para a família europeia, enquanto a vizinha Rússia se aproxima de uma vida atrás da cortina de ferro e isolada do mundo desenvolvido. A Ucrânia espera até ao final deste mês obter o estatuto de candidato à adesão da União Europeia, apesar das divisões dentro dos 27 Estados-membros. A guerra na Ucrânia não tem nem terá vencedor, disse esta sexta-feira o coordenador da ONU no país, que acrescentou que temos necessidade de paz e que a guerra deve acabar. E o presidente do Senegal e presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, reuniu-se hoje com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Sochi, na Rússia, para falar sobre o bloqueio na exportação de cereais que está a afetar fortemente os países africanos. A ONU receia que haja uma onda de fome, principalmente nos países africanos que importavam mais de metade do seu trigo da Ucrânia ou da Rússia. A ofensiva russa na Ucrânia levou a um aumento dos preços dos cereais e do petróleo. Os cereais estão bloqueados nos portos da Ucrânia, que era o quarto exportador mundial de milho, enquanto as exportações russas de grãos estão em grande parte bloqueadas por causa das sanções ocidentais contra a invasão da Ucrânia. A visita de Macky Sall decorre na sequência de um convite de Vladimir Putin. E o Chad declarou estado de emergência alimentar devido à constante deterioração da situação nutricional provocada pela guerra na Ucrânia. O decreto assinado esta quinta-feira, o governo alerta para o risco elevado a que está exposta a população se não for prestada assistência humanitária, nomeadamente alimentar. Neide Ribeiro. O elevado risco de fome é denunciado pelo chefe da junta militar, Mahamat Idriss Déby Itno, que apela aos parceiros nacionais e internacionais a prestarem assistência humanitária numa altura em que o Chad declarou estado de emergência alimentar. De acordo com as Nações Unidas, 5,5 milhões de chadianos, ou seja, um terço da população, precisavam de ajuda humanitária de emergência em 2021. No entanto, a guerra na Ucrânia e o bloqueio de cereais imposto pela Rússia veio agravar a situação. A ONU receia um furacão de fome, principalmente nos países africanos que importam mais de metade de trigo da Ucrânia ou da Rússia. Esta semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a invasão russa da Ucrânia, para além de devastar o país, é responsável por uma crise global tridimensional de alimentos, energia e finanças que pesa sobre a população, países e as economias mais vulneráveis. Na Suécia, termina hoje a Conferência de Estocolmo, que, em vésperas do Dia do Ambiente, faz um ponto da situação sobre a saúde do planeta. 50 anos depois da primeira reunião, muita coisa mudou no planeta, como nos refere Francisco Ferreira, presidente da organização não-governamental portuguesa Zero, que participa na conferência. Há 50 anos os problemas eram um pouco diferentes, não se falava de alterações climáticas, de perda de biodiversidade, da destruição da camada de ozono e obviamente agora, principalmente o aquecimento global, é um tema que está na ordem do dia, como ainda hoje. Aqui o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, acabou por focar. Mas o que é facto é que se tivemos, sem dúvida, uma evolução grande em diferentes áreas, não nos esqueçamos que o conceito de desenvolvimento sustentável começa a ser criado nesta reunião de Estocolmo, mas depois na ECO 92, no Rio de Janeiro, com a Agenda 21, depois os Objetivos do Milénio, no ano 2000, e depois os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, em 2015, houve aqui todo um caminho nesta reflexão de unir as questões ambientais, sociais, económicas e de governança. O ambientalista Francisco Ferreira é entrevistado por Miguel Martins. E na cultura, a cidade de Fontainebleau, nos arredores de Paris, acolhe a partir de hoje e este fim de semana a 11ª edição do Festival de História de Arte, que tem Portugal como país convidado este ano. O programa conta com os artistas Pedro Cabrita Reis, Miguel Branco, Ângela Ferreira, Nuno Cera, João Onofre, o arquiteto Eduardo Souto de Moura e personalidades do cinema como Teresa Vilaverde, Luís Miguel Sintra e Maria de Medeiros. A participação portuguesa é enquadrada na temporada cruzada França-Portugal, que decorre até outubro. A terminar em Angola, os chefes da diplomacia da CPLP reúnem-se hoje em Conselho de Ministros em Luanda. A cooperação económica é o tema central, mas o debate também inclui a guerra na Ucrânia. E é o ponto final neste noticiário. Continue connosco para a segunda parte da emissão.